Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 45. A área do quadrilátero formado pelos pontos de interseção da circunferência da equação x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 com os eixos coordenados é... Então, nós temos aqui a equação de uma circunferência, né, que vai ter pontos de intersecção com os eixos coordenados, o eixo x e o eixo y. Né, esses 4 pontos de intersecção vão determinar um quadrilátero. E a questão quer saber a área do quadrilátero. Vamos fazer aqui então um eixo x e um eixo y. E façamos também um esboço dessa circunferência nesse plano cartesiano. Assim, isso vai facilitar a visualização da questão, etc. Bom, como nós vamos fazer o esboço dessa circunferência? Basta reconhecer que a circunferência já está naquela forma padrão. Nós sabemos que se nós temos uma circunferência de centro C, de coordenadas x do centro, né, xc, yc, e o raio r, a equação padrão da circunferência é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. Comparando essa equação com essa que a questão nos dá, nós vemos de cara que o raio ao quadrado é 4 e, portanto, o raio é igual a 2, certo? O raio ao quadrado é 4, o raio vai ser 2. O x do centro vai ser igual a menos 1, porque nós temos x menos menos 1, que fica x mais 1 ao quadrado, e o y do centro vai ser igual a 0. Né? Então, fica y menos 0 ao quadrado, y ao quadrado. Simplesmente comparamos essa equação com essa aqui. Então, nós temos uma circunferência de centro C de coordenada x menos 1 e coordenada y 0 e raio 2. Então, vamos fazer o esboço aqui no plano cartesiano. Vamos fazer aqui a marca x igual a 1, x igual a 2, aqui y igual a 1, 2. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, então, menos 1, menos 2, enfim. Então, vamos fazer o esboço. Nós temos que o centro tem coordenada menos 1, 0. Então, é esse ponto aqui, é o ponto C, o centro da circunferência. O raio é 2. Então, todos os pontos da circunferência estarão a uma distância de 2 unidades do centro. Então, por exemplo, podemos partir aqui do centro e ir 2 unidades para cima, até chegarmos aqui no y igual a 2. E nós vamos ter esse ponto aqui da circunferência. Podemos partir do centro e ir 2 unidades aqui para a esquerda, né? E vamos ter esse outro ponto aqui de coordenada x menos 3, que ainda vai estar sobre o eixo x. Podemos vir aqui 2 unidades para baixo, né? Lembre-se, o raio é 2. Então, nós vamos chegar até esse ponto aqui de coordenada y menos 2. 2 unidades aqui para a direita, vamos chegar aqui nesse ponto de coordenada x 1. Então, todos os pontos da circunferência, né, vão estar a uma distância de 2 unidades do raio. A circunferência será algo mais ou menos assim. Claro que nesse esboço aqui não vai ficar muito bom, mas acho que dá para entender. Agora nós vamos ter 4 pontos de intersecção com os eixos coordenados, que vão formar um quadrilátero. Um ponto de intersecção é esse ponto aqui, o ponto A. O outro ponto é esse ponto aqui, o ponto B. O outro ponto é esse ponto aqui, né, já foi C, vamos chamar de ponto D. E esse ponto aqui, que vamos chamar de ponto E. São 4 pontos de intersecção da circunferência com os eixos coordenados. E nós vamos formar, então, um quadrilátero. Quadrilátero ABDE. A questão quer saber justamente qual é a área desse quadrilátero. Bom, nós podemos dividir ele em 2 triângulos, certo? Traçando esse segmento BE aqui, nós vamos ter 2 triângulos, um aqui à esquerda e um à direita. E nós podemos simplesmente somar a área deles e nós vamos ter a área de todo o quadrilátero. Bom, como que nós podemos fazer isso? Bom, nós precisamos determinar justamente a medida desse segmento BE aqui, né, que é na verdade a base desses 2 triângulos, tanto do triângulo ABE como do triângulo BDE. Né? Esse segmento BE é a base dos 2 triângulos. Então, como nós podemos determinar a medida desse segmento? Precisamos, na verdade, determinar a coordenada y dos pontos E e B, certo? E assim nós vamos conseguir determinar a medida desse segmento. Nós sabemos que eles dois têm coordenada x igual a 0, porque eles estão sobre o eixo y. Eles são pontos de intersecção da circunferência com o eixo y. Então, a coordenada x deles vai ser 0. Então, é só nós substituirmos x igual a 0 na equação da circunferência que nós vamos determinar o y correspondente.
Então, substituindo x igual a zero, nós vamos ficar com 0 mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Simplesmente substituir aqui na equação da circunferência. 1 ao quadrado é 1, mais y ao quadrado igual a 4, portanto, y ao quadrado é igual a 3, y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Então, a coordenada y desse ponto aqui é raiz quadrada de 3, e a coordenada y desse ponto aqui é menos raiz quadrada de 3. Então, essa medida aqui, BE, é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Certo? É raiz quadrada de 3 para baixo, para cima, então fica 2 vezes a raiz quadrada de 3. Agora é só determinar as áreas. Vamos primeiro determinar a área desse triângulo BDE. Então, podemos até fazer aqui, né, o triângulo BDE. Nós sabemos que essa medida BE é 2 vezes a raiz quadrada de 2, é como se fosse a base do triângulo, e a altura dele aqui é uma unidade, mede uma unidade. Vai aqui da origem do sistema de coordenadas até o ponto D, que tem coordenada x1 e y0. Então, a altura é 1. É só fazer base vezes altura, então, 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a altura e dividir por 2, né, a área do triângulo. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 3. Agora, é só fazer a área desse outro triângulo aqui, né? Nós vamos ter o triângulo ABE. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto E. Esse segmento BE mede 2 vezes a raiz quadrada de 3. A altura desse triângulo, né, que é a distância aqui da origem até o ponto A, que está sobre o eixo x, é menos 3. Aliás, né, é 3, né? Aqui, o A tem coordenada y0 e x menos 3, então são 3 unidades. Novamente, é só fazer base vezes a altura e dividir por 2. Isso vai ser igual a 3 vezes a raiz quadrada de 3. Somando as duas áreas, né? Vamos ficar com 4 vezes a raiz quadrada de 3. A alternativa D é a resposta. Vamos para a próxima questão. Questão 46. Para que o sistema de equações lineares x mais y igual a 7 e ax mais 2y igual a 9 seja possível e determinado, é necessário e suficiente que... Então, temos aqui um sistema de equações lineares de duas variáveis e duas equações. A questão quer saber qual é a condição para que ele seja possível e determinado. Possível quer dizer que ele tem solução e determinado quer dizer que é uma única solução e não infinitas soluções. Bom, há várias maneiras de resolver essa questão, mas talvez a principal, a mais direta, seja lembrar da questão da relação entre os sistemas lineares e matrizes, certo? Quando nós temos um sistema linear que está nessa forma aqui, em que todas as variáveis estão do lado esquerdo e os termos independentes estão do lado direito, nós podemos fazer a matriz dos coeficientes. E o determinante dessa matriz é que vai nos dizer se o sistema é possível ou impossível, determinado ou não determinado. Então, fazendo aqui o determinante, né, a primeira linha são os coeficientes aqui da primeira equação, os coeficientes são 1 e 1. A segunda linha são os coeficientes da segunda equação, a e 2. Então, fazendo esse determinante aqui, se ele for igual a zero, a equação vai ser ou possível e indeterminada, ou impossível, né, o sistema de equações, melhor dizendo. E se for diferente de zero, ele vai ser possível e determinado, né? Para que seja possível e determinado, é necessário e suficiente que isso aqui seja verdadeiro. Não existe nenhuma outra condição que precise ser satisfeita para que esse sistema seja possível e determinado. Isso aqui é necessário e suficiente. Muito bem, então é só nós determinarmos o valor desse determinante aqui e isolar o A, e nós vamos saber qual tem que ser o valor de A para que esse sistema seja possível e determinado. Então, né, calculando aqui o determinante, 1 vezes 2 é 2, menos 1 vezes A é A, então menos A. Isso tem que ser diferente de zero, eu simplesmente calculei o determinante aqui. Lembrando que aqui nós temos que trocar o sinal, né? E, portanto, o A tem que ser diferente de 2. Então, se o A for diferente de 2, nós vamos ter um sistema possível e determinado, porque esse determinante aqui vai ser diferente de zero. A alternativa E. Bom, uma outra forma seria pensar na interpretação geométrica disso aqui, né? O que são
que é um sistema de equações lineares? Nada mais do que duas retas descritas no plano cartesiano. Vamos supor aqui eu tenho essa reta e essa outra reta aqui. Vamos fazer de cores diferentes aqui. Essa reta e aqui essa outra reta. A solução do sistema de equações nada mais é do que as coordenadas x e y desse ponto de intersecção entre as duas retas, entre os gráficos das duas equações. Então, quando eu digo que um sistema de equações lineares de duas variáveis é possível e determinado, quer dizer que essas duas retas vão se encontrar em um determinado ponto. Se ele é possível e indeterminado, quer dizer que essas duas retas elas são coincidentes, elas estão, digamos, entre aspas, uma sobre a outra, né? Elas têm todos os pontos em comum. Então, eu teria, por exemplo, eu teria aqui uma reta e a outra reta seria exatamente a mesma, digamos assim, né? Elas teriam todos os pontos em comum. Isso seria um sistema possível e indeterminado, né? Ele tem infinitas soluções, porque são infinitos pontos em comum. Então, vamos até escrever aqui, né? Esse aqui seria o caso de um sistema possível e indeterminado. Indeterminado. Isso aqui é um R. E eu ainda teria uma outra situação que seria o sistema impossível, né? Que é quando eu tenho duas retas paralelas que não têm pontos em comum. Duas retas paralelas nunca vão se encontrar. Então, esse sistema ele é impossível, não haverá soluções para ele. Então, aqui eu tenho a situação de um sistema impossível. É um sistema impossível. Tanto no sistema impossível como no sistema possível e indeterminado, as retas elas são paralelas. Elas vão ter a mesma inclinação, certo? É a mesma inclinação. Só que a diferença é que no possível e indeterminado, elas têm a mesma inclinação, mas têm todos os pontos em comum. Elas, digamos assim, são a mesma reta. Mas no sistema impossível, elas têm a mesma inclinação, só que não têm pontos em comum. Elas são paralelas, nunca vão se encontrar. E no sistema que é possível e determinado, que seria representado por essas duas retas aqui, no sistema possível e determinado, as inclinações das retas são diferentes. Tem inclinações diferentes. Então, uma hora ou outra elas vão se encontrar. Elas não são paralelas, uma hora ou outra, né, elas vão ter um ponto em comum. Então, vamos agora pegar essas duas equações aqui e deixar elas naquela forma inclinação reta, quer dizer, isolar o eixo y. Então, essa primeira aqui, x mais y igual a 7, eu posso escrevê-la como y é igual a menos x mais 7. Então, isso está na forma inclinação corte, que é aquela equação da reta na forma y é igual a mx mais n, onde m é a inclinação da reta e n é o ponto, é a coordenada y do ponto de intersecção com o eixo y. É por isso chamado de forma, digamos assim, inclinação corte. Seria também, de certa forma, o gráfico de uma função do primeiro grau, certo? Agora vamos pegar aqui a segunda equação, né? Nós temos a equação aqui ax mais 2y é igual a 9. Isolando o y, nós ficamos com 2y é igual a menos ax mais 9, ou ainda y é igual a, multiplicando tudo por 1 meio, né? Menos a sobre 2 vezes x mais 9 sobre 2. Isso aqui, não vamos confundir o 9 com o meu a, né? Aqui é um 9 sobre 2 e aqui é a letra a. Eu simplesmente dividi os dois lados por 2. Então agora, para que esse sistema seja possível e determinado, eu preciso que as retas tenham inclinações diferentes. É só isso que eu preciso. Então é só eu comparar aqui qual que é a inclinação dessa reta. É menos 1, é o termo que multiplica o x. Menos 1. E qual é a inclinação dessa reta? É o menos a sobre 2, é o termo que multiplica o x. Então menos 1 vai ter que ser diferente de menos a sobre 2. Se isso aqui for verdadeiro, automaticamente essas duas retas vão ter um ponto em comum, é o que significa dizer que o sistema vai ter uma solução, vai ser possível e determinado, vai ter uma única solução. Então, resolvendo essa equação, né, multiplicando os dois lados por menos 1, eu fico aqui com mais e mais, multiplicando os dois lados por 2, 2 é diferente de A. Então, alternativa E.
Se você lembrasse, então, na hora da prova, da interpretação geométrica de um sistema de equações, você nem precisaria, né, lembrar dessa questão dos determinantes. Haveria ainda uma terceira maneira de resolver essa questão, que seria simplesmente buscar resolver o sistema, né, e a partir daí determinar o valor de A. Até poderíamos tentar fazer isso, né, já que nós temos tempo e é interessante revisar esse assunto. Né? Então vamos fazer aqui, nós temos o sistema x mais y é igual a 7, ax mais 2y é igual a 9. Vamos resolver essa equação aqui. Esquecendo desse A, vamos dizer que esse A aqui é um número qualquer. Podemos resolver por substituição mesmo, né? Eu posso colocar aqui que y é igual a 7 menos x e substituir na segunda equação. Então, eu vou ficar com ax mais duas vezes o y, que é 7 menos x, né? Resolvendo por substituição, isso vai ser igual a 9. Portanto, ax mais o 2 multiplica aqui dentro do parênteses, mais 14 menos 2x é igual a 9. Portanto, ax menos 2x é igual a 9 menos 14 é menos 5. Aqui eu posso fatorar o x, eu vou ficar com x que multiplica a menos 2, que é igual a menos 5. Agora, isolar o x, né? Resolver o sistema significa isolar o x e isolar o y. Então, x é igual a menos 5 dividido por a sobre, aliás, a menos 2, certo? Isso aqui passa dividindo. Ora, para que isso aqui seja possível, o denominador tem que ser diferente de zero, certo? Porque eu tenho aqui uma fração, obrigatoriamente o denominador tem que ser diferente de zero. Então, o a menos 2, que é o denominador, na hora que eu resolvo essa equação, tem que ser diferente de zero e, portanto, o a tem que ser diferente de 2. Não sei ainda uma outra maneira de resolver esse sistema aqui. Bom, era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido. Até o próximo.